Olá! No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre planejamento das atividades no canteiro de obras. E o meu foco vai ser o desvio de prazo, por conta da gente não conseguir identificar direito quais são as tarefas envolvidas com o serviço que eu vou programar. Por exemplo, tenho certeza que você já passou por alguma situação onde você esperava, tinha programado que a sua equipe poderia concluir um determinado trabalho em um período X de tempo, uma semana, por exemplo. Mas, na verdade, aquilo não foi efetivado, ou seja, você considera que o serviço atrasou, ele não acabou em uma semana. Nem sempre isso é responsabilidade da equipe, nem sempre isso é uma variação de produtividade. Pode ser que a programação, esse cálculo, de terminar em uma semana, tenha sido feito de uma maneira incorreta por conta da gente não conseguir identificar de verdade todas as tarefas relacionadas a fazer aquele serviço. Eu vou usar como exemplo a alvenaria. Suponha que você tenha que executar um pavimento de alvenaria, não importa se é uma casa, se é um edifício, mas é um pavimento de alvenaria. Se eu te perguntar quais são as tarefas envolvidas em executar a alvenaria, provavelmente você vai responder: ué, mas é alvenaria, é executar as paredes. Mas se parar para pensar de um jeito mais minucioso, você vai perceber que existem microtarefas, tarefas pequenas que quase sempre consomem pouco material, mas consomem tempo. Exemplo, antes de começar a fazer as paredes, eu deveria chapiscar os pilares e as vigas, para ter uma aderência melhor entre a parede e o concreto, que é de superfície lisa. Então eu faço esse chapisco antes de começar as paredes. Uma outra prática bastante recomendada é que a gente faça a instalação de telas metálicas nos pilares, ao longo da altura dos pilares, de forma que eu faça uma ligação entre a parede e o pilar, para evitar a ocorrência de fissuras nessa interface, no encontro da parede com o pilar. Para fixar essas telas, eu preciso ter uma precisão de nível, porque a tela precisa coincidir com a camada de argamassa da afiada e nunca no meio do tijolo. Então, embora seja uma tarefa simples, ela consome um tempo considerável, porque o pedreiro precisa dessa precisão dimensional. Então, um trabalho minucioso que envolve medir bastante as cotas de nível para acertar a posição da tela. Só então você vai fazer a marcação da primeira fiada. Os pedreiros não começam executando as paredes aleatoriamente e vai subindo qualquer parede. Antes disso, ele faz a primeira fiada de todos os ambientes, porque é nessa hora que ele vai conseguir perceber se tem algum erro de dimensão. Erro de dimensão nos ambientes, ou pilares que estão desalinhados, ou qualquer erro de precisão dimensional precisa ser tratado no momento da primeira fiada. Só então vem a alvenaria propriamente dita, e quando chegar na altura de janelas e portas, vai acontecer o posicionamento das vergas e contravergas. Então veja que é muito mais do que simplesmente só executar a alvenaria. Nós temos então o chapisco, as telas, a marcação de primeira fiada, a alvenaria em si e as vergas e contravergas. Tudo isso precisa ser considerado quando você faz a programação de prazo, quando você estima quantos dias de trabalho serão necessários para concluir esse conjunto de serviços. E ao orientar a sua mão de obra que vai executar, você precisa deixar claro que todas essas tarefas estão sob a responsabilidade daquela equipe. Assim, aumenta muito a sua chance de cumprir os prazos programados, certo? Isso significa que nós temos que conseguir reconhecer o escopo do trabalho que vai ser executado. É uma grande sacada para a gente errar menos nessa previsão de prazo. Até a próxima!